Aqui, onde já não é mais o início, mas é onde começaremos a nossa jornada. Eu peço que você esteja atento para sentir e se permitir seguir adiante, porque você vem com a gente nessa. Nossa jornada será rumo ao Yosemite National Park, um dos mais famosos e emblemáticos parques nacionais do mundo. Nessa aventura teremos cultura, história, turismo e muita, mas muita natureza. Em resumo, aqui teremos um contato direto com a essência daquilo que podemos dizer ser a mais pura relação do ser humano com a natureza. Criado em 1864, o Parque Nacional de Yosemite, na Califórnia, impressiona com os seus mais de 3.000 km² de quedas d'água, vales profundos, sequoias gigantes e incríveis picos de granito. Criado no centro de Sierra Nevada Mountains por forças geológicas antigas, o parque tem um esplendor e uma biodiversidade tão grandes que em 1984 entrou para a lista da Unesco como um Patrimônio Mundial da Humanidade. Eu confesso que realmente é enorme demais, cara. É uma natureza grande demais, cara. É muita natureza. Não tem como. É muita, muita natureza. Sendo muito honesto, lugares como esse que me deixa plenamente à vontade. Isso é uma das coisas que mais me chamam a atenção sobre os parques nacionais. A possível influência deles e dessa cultura, né, de preservar, de visitar, de experienciar coisas em parques nacionais. Isso me chama a atenção porque eu penso, de que forma será que isso influenciou a vida das grandes mentes, né, ou seja, as mentes brilhantes dos Estados Unidos ou do mundo? Porque, pelo que está escrito aqui, é referente a boas lembranças, a bons momentos e a boas reflexões. Então, de que forma será que isso causa impacto no mundo, indiretamente? Neste local, em 1903, o presidente Theodore Roosevelt sentou-se com John Moore ao lado de uma fogueira. Nessa experiência, inspirados pela paisagem, Moore falava sobre a importância de se preservar lugares com uma natureza tão preciosa como a de Yosemite e de outros lugares dos Estados Unidos. Vale lembrar que essa viagem ocorreu a pedido do próprio presidente para o conservacionista John Moore. E foi durante o tempo que passaram juntos que tiveram a ideia de criar o sistema de parques nacionais dos Estados Unidos. E por isso, esta se tornou a viagem de acampamento mais importante da história do país. Eu gostaria que vocês pensassem em termos de gestão. Imagine só o planejamento baseado numa intenção genuína em você realmente fomentar uma cultura voltada para atrativos naturais, em específico os parques naturais. Outra coisa importante de se pensar é na existência de comércios dentro de um parque nacional e entender que existe uma intenção nisso e, em profundidade, até uma necessidade. Pense, aqui é uma região extensa, rica em sua natureza, com um habitat selvagem, estruturas e recursos limitados, mas que ao mesmo tempo recebe pessoas do mundo inteiro. E saiba que estamos falando de mais de 3 milhões de visitantes ao ano. É preciso existir um local
para abastecer essas pessoas com informações, conscientização sobre o contato com a natureza e tudo que pode e tende a acontecer, além de alimentos e coisas que atendam às necessidades básicas para uma experiência no parque. E neste ponto, o Yosemite Village não deixa a desejar. Aqui você tem um dos estabelecimentos mais completos que eu já vi. Ele é, apesar de cheio em algumas épocas do ano, grande e muito bem preparado para receber o público que ele recebe. E eu estou falando de todos os públicos, todos os tipos de públicos. Repare na variedade de produtos. Perceba que você está recebendo impulsos e incentivos de diferentes lados para você contribuir e fomentar com o turismo de parques nacionais no mundo, através de uma ferramenta, que neste caso é o comércio, que foi criada para contribuir e ajudar a fomentar um turismo mais consciente e ao mesmo tempo manter a preservação dos parques nacionais no mundo. É interessante, não? Agora, acredito que seja a hora. Existe um mundo lá fora nos esperando. Depois eu não deixo, não deixo. Enquanto eu viver, vou escutar as cachoeiras, os pássaros e os ventos cantarem. Vou interpretar as rochas, aprender a linguagem da inundação, da tempestade e das avalanches. Vou me familiarizar com as geleiras e jardins selvagens e chegar o mais perto possível do coração do mundo. John Moore. Muito interessante. Depois de receber os primeiros turistas, ele criou uma casa em 1864 com a finalidade de receber pessoas e instruí-las sobre a cultura aqui de Yosemite. É muito interessante pensar que em 1864 já existiu uma ideia sobre visitas aos atrativos naturais, aos lugares onde existe uma natureza em grande escala. A impressão que dá é que o turismo se desenvolveu num sentido bem diferente do que em outros lugares que eu já visitei. A relação é diferente. O modo como se relacionam é diferente. Acredito que os atrativos naturais têm uma certa tendência a acontecer isso. E posso te falar, o turismo avançou e muito por lá. A percepção sobre o lugar foi se aprimorando. É como se fosse uma lapidação da joia. Mas as práticas, em suas essências,
seguem as mesmas linhas de experiências. Sentir-se ali em meio àquela natureza exuberante. O Parque Nacional Yosemite, vou contar pra vocês aqui bem breve. A primeira pessoa que conheceu esse lugar, ela ficou tão encantada, mas tão encantada, que ela tá aqui até hoje. Detalhe, tem a subida pro Ralph. É uma escadinha, uma horinha O que você vê e o que eu vejo. E os dois querem mostrar tudo que um tá vendo, entendeu? Eu quero mostrar pra tu que eu tô vendo, você quer mostrar pra mim o que você tá vendo. Você se lembra que eu disse que o Yosemite se prepara para conseguir atender todos os públicos em seus comércios e estabelecimentos? Pois bem, com as acomodações não seriam diferentes. Vejam só. Essa é uma das acomodações que o parque tem disponível para reservas. Uma cabana, modelo fiel à intenção original do Coward Village. E repare que ela segue um padrão simples e antigo, o que aproxima ainda mais você da essência do parque. Ainda sobre acomodações, saiba que o parque oferece em seu complexo mais de 1000 opções para você passar a noite, que vai desde áreas para camping e motorhome, até quartos elegantes com móveis da era vitoriana. A impressão que eu tive do Yosemite Valley é que ele representa o modelo perfeito da ideia de como deve ser um parque nacional americano. Repare, ele está na área central do Parque Nacional de Yosemite, oferece diferentes modelos de acomodação, possui bons comércios, uma boa infraestrutura e ainda por cima contempla os visitantes com muitas áreas de lazer, além dos próprios pontos turísticos. E o mais fantástico é que, como consequência, você não apenas interage com toda essa cultura, mas também acaba por fazer parte dela e desse ambiente, simplesmente por visitar o parque. Parte gourmet do rolê. Pizza de s'mores. Provado? Tiraram o biscoito. Segundo dia de Yosemite e a gente ficou bastante tempo aqui no sul do parque. Estamos seguindo agora rumo ao norte no intuito de chegar no Hatch Trail, fazer um hike por lá na expectativa de contemplar um lugar menos habitado por pessoas e visitantes. Vamos ver o que dá.
seguindo rumo ao norte do parque. Tá dando em torno de 3 horas pelo GPS. Só que não tem como não parar para contemplar as paisagens. É um caminho muito belo, sabe? É um caminho muito singular. Muita natureza. E sentir tudo isso é tão bom. Vejam só. A montanha. Aqui no meio dessa coisa. Nossa, que sensação. Algo realmente me chamou a atenção. E saiba que este será o nosso cenário para as próximas horas de caminhada. Sim, esta é a nossa paisagem. Optamos por vir aqui pro Hatch Hatch porque desde quando eu tive o primeiro contato com esse lugar, através da internet, buscando informações sobre o parque, as recomendações sempre eram de que aqui era um lugar um pouco afastado e por isso era menos visitado, menos explorado pelos turistas. Então são condições mais simples no sentido de estruturas e acessibilidades, mas a paisagem e a experiência com certeza supera as expectativas. Lembrando que o nível da dificuldade aqui, esse hiking, ela é de moderada
para difícil e eles pedem que você traga muita água, muito protetor solar e preste atenção onde você está pisando, por conta das espécies de plantas e por conta dos animais peçonhentos que tem aqui nessa região. E é realmente bem interessante. Como eu falei, é um outro cenário bem diferente de onde nós estávamos, no Yosemite Village. É aquele ditado, né? Se tem bosta, tem bicho. Bom, a gente fez aproximadamente 1 hora de hiking, 1 hora de caminhada. E optamos por voltar por alguns motivos. Primeiro, o lugar em que chegamos foi um bom lugar, satisfatório eu diria, uma boa caminhada. E o principal é o nosso campground desta noite. Ele fica muito para o sul do parque e a gente está muito para o norte do parque. E existem horários nas estradas de entradas no parque, porque no trajeto daqui para lá algumas estradas nos tiram do parque e nos colocam em outras áreas do parque. Então a gente tem que passar pelo guichê e muitas vezes corre o risco do guichê estar fechado. Então optamos por voltar por segurança e precaução, até porque a gente não sabe as condições da estrada até o campground. A gente não sabe se pode ocorrer imprevistos. Então optamos por nos antecipar quanto a isso também. E é isso, estamos um pouco cansados, tá muito sol e temos que aproveitar o resto da experiência ainda. É isso. E para a nossa segunda noite no parque, optamos por um formato diferente de acomodação. Optamos pelo famoso e tradicional acampamento. Barraquinha desmontada, como vocês podem ver. Bom, uma visão um pouco mais ampla do local que a gente realmente ficou essa noite.
Caraca, um urso, cara. E agora a gente viu. Calma. Pior que. Pra vocês entenderem, a gente viu um urso. Ele tá aqui perto. Então esse aqui é o passeio que a gente vai fazer agora. Basicamente, essas são as condições. 1 milha para ir, 1 milha para voltar. Aqui são algumas informações históricas. E esse é mais ou menos o percurso. Estamos aqui, vamos caminhar. Enquanto isso, Ela tá fazendo uma trilha também. ela tá fazendo um hikezinho dela cinematográfico. Irado. Essa é a galerinha que vive aqui. É impossível uma experiência dessa não mexer com o seu imaginário e ao mesmo tempo com o seu senso de realidade mesmo. Por quê? É interessante porque tem uma pelagem nela. A imensidão dessas árvores sempre criando experiências. Sempre criando experiências. Agora começa uma parte legal também, que é essa. A natureza em si, ela é impactante por si só, quando você realmente se dispõe a ter um contato com ela. E aí você vê uma árvore desse tamanho, você começa a pensar sobre o início da existência dela, ela chegar até aqui, tudo que ela passou, aí você faz um comparativo com o seu início da existência. Como eu falei, isso mexe com o seu imaginário e ao mesmo tempo com o seu senso de realidade. Então, eu acredito que em algum nível transformações acontecem a partir dessa experiência. É isso. Escutem e observem.
é o vento. É. O caminho do GPS é esse, mano. Certeza que a gente pegou o caminho mais longo, sim, ou com certeza. Ah, sem dúvidas. Sem uma freeway. Puta que não é. Só eu, Fernandinho, no meio desse pastão de meu Deus. Cadê o meu? Interiorzaço, né? Vou fazer um bom, né? Galerinha, então vamos lá, informações interessantes, hein? Todas as lixeiras, principalmente as de restos de comida, são totalmente adaptadas para os ursos, ou seja, elas são travadas por isso daqui, ó, certo? E eles sempre reforçam isso. Outra coisa muito interessante, todos esses informativos a respeito do parque, do que fazer, do que tem, de como é, o porquê que é, planejamentos de viagem. Então, olha o quão completo tudo isso daqui é. Se você pensar em termos de gestão de atrativo natural, na magnitude que é o Yosemite, isso daqui é um trabalho muito, mas muito completo, eu diria, em comparação a muitos outros, certo? É muito interessante que é uma estrutura mais do que completa, certo? Aqui você tem banheiros e vestiários, água para você encher a sua garrafa, que isso é uma coisa que eles também sempre recomendam. Beba muita água, beba muita água. Ó, banheiro familiar, água para você encher sua garrafa. Perfeito. Outra coisa interessante, aluguéis de bicicleta. Informações: $40 o dia inteiro, $30 meio período. Os peru aí, ó. A estrada aí, ó.